E aí galera, tudo bem? Eu espero que esse vídeo te encontre bem, onde quer que você esteja. Hoje eu tô aqui para contar uma experiência que eu vivi para vocês. Já faz um tempinho já, porém eu nunca contei sobre isso. Então eu acho super válido trocar essa ideia, porque eu acho uma ideia super interessante e necessária também nos tempos de hoje, tá ligado? Eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama Eu Sou Ultramaratonista. Eu recomendo você ver ele, que é um vídeo muito bacana, onde eu viro realmente ultramaratonista. Só que nesse vídeo eu conto também a história de como eu comecei a correr. E foi justo nesse dia que eu resolvi sair das minhas redes sociais por um período de um mês. E por que isso aconteceu? Porque eu entrei nesse dia e vi o tempo gasto do meu celular. E o tempo gasto do meu celular tava lá, tipo 10 horas. E era finalzinho de tarde. Ou seja, eu tinha passado quase o meu dia todo apenas mexendo no Instagram. No Instagram não, mas no celular em si geral. Porém o Instagram ocupava a maior parte disso. E nesse dia eu resolvi ter essa mudança realmente absurda. De sair das redes sociais, de desinstalar e mudar de vida. Esse vídeo não é com o intuito de te falar para sair das redes sociais para sempre, mas talvez dar um tempo igual eu dei e perceber certas coisas. E uma das coisas que eu percebi fazendo essa alteração foi que eu passava mais parte do tempo cuidando da vida das pessoas do que da minha. Tanto que nos primeiros dias veio a abstinência, né? Como a gente está acostumado muito com as redes sociais, vem a abstinência de rede, ou seja, começou a dar ansiedade de querer saber como estava tal pessoa, de querer ver histórias de tal pessoa. E isso eu percebi que não cabia a mim. Cara, eu tava me preocupando muito mais com o que fulano e ciclano tava fazendo do que em viver minha própria vida. Então, nos primeiros dias, o que eu mais percebi foi isso de fato, que eu passava mais tempo cuidando e observando a vida das pessoas do que vivendo a minha. Tanto que eu tô nesse lugar aqui, porque foi nesse lugar em que nos primeiros dias também eu vinha passar um tempo, dar uma corrida. Graças a Deus esse lugar é perto de casa, então dá pra vir andando. E nesse tempo eu fui tentando me reconectar comigo mesmo, entendeu? E a ansiedade não era só de ver como tal pessoa tava também, mas a ansiedade também batia de não ver e não postar nada. Não poder mostrar pras pessoas como que eu tava, o que eu tava sentindo, mostrar alguma conquista talvez. Porque a gente também tem essa necessidade, né? Graças a Deus eu não sofro mais com isso. Com essa necessidade de me aparecer, de mostrar pros outros: olha, eu conquistei isso aqui, agora eu tenho uma casa. Oh, não, cara, graças a Deus essa fase passou. A fase de querer impressionar, de querer cativar, de querer mostrar pras pessoas o que eu tenho. Enfim, a primeira semana foi muito difícil, isso não dá pra negar. Do meu mês todo, a primeira semana foi a mais difícil. Mas depois vai vindo os benefícios, que você vai se conectando mais com a vida real e esquecendo e deixando um pouquinho de lado essas coisas que te afastam da vida real. Ou seja, essa comparação absurda que a internet, querendo ou não, nos traz hoje em dia. Essa necessidade de ver como o outro tá, de se comparar com o outro, de observar a vida do outro. E quando isso passou foi libertador, cara, porque aí se inverteu. No final do mês eu já não me importava mais. Alguém vinha falar pra mim: ô, você viu o que aconteceu com tal pessoa? Se fosse no começo eu ia falar: não, o que aconteceu, cara? Mas no fim não, no fim tava tipo: nossa, sério? Caramba, nem vi isso, cara. Então é libertador, esse tempo foi libertador. E nesse tempo eu também aprendi a focar um pouco mais em mim, querendo ou não. Porque você se distancia dessas coisas, você começa a querer buscar outros tipos de coisas para suprir uma necessidade em você. Então você vai buscar em hábitos bons, por exemplo, leitura, que foi um dos casos que eu busquei também. Consequentemente a corrida, que eu comecei a correr também na mesma época. Então eu comecei a conciliar hábitos bons. Aí você fala pra mim: ah, mas então se foi tão bom ficar, por que você voltou? Porque eu aprendi a voltar com mais consciência. E esse é o intuito aqui para passar para você. Não é para você cortar, para você abster da sua vida, para você ignorar, pra você falar: não, agora eu vou sair desse vídeo, vou desinstalar o Instagram e vou mudar de vida. Não, não é essa a intenção, cara. Mas é pra você aprender essas coisas que um dia também tive que aprender. A voltar a mexer, mas com mais consciência. Eu também tenho muita vergonha de postar, então também tô perdendo essa vergonha de postar. E entendendo uma coisa que também é muito importante, que eu também quero te passar aqui, é que ninguém tá nem aí pra você. Nesse mês que passou, uma das coisas que ficava batendo na minha cabeça é: nossa, como tal pessoa será que vai pensar que eu tô, hein? Nossa, será que tal pessoa tá se preocupando comigo? Será que tal pessoa viu que eu saí do Instagram? Sendo que na verdade, no fim, quando eu voltei, duas pessoas, dois gatos pingados, veio perguntar: nossa, mano, você tinha desinstalado o Instagram? Ninguém nem percebeu que eu desinstalei, velho. Ninguém tava nem aí pra mim. E esse é um grande defeito que a gente tem na nossa cabeça, de imaginar que as pessoas se importam com a gente, mas ninguém tá nem aí pra gente. E aprender que ninguém tá nem aí pra gente também é libertador. Também foi libertador nesse mês sem Instagram. Aprender que ninguém tá nem aí pra mim, cara. É sofrido aprender? É. Porém, quando você aprende, é libertador.
Você cai, mas você cai pra cima, tá ligado, mano? Você aprende sofrendo um pouquinho, mas você aprende. A parada é, fiquei sem, aprendi minhas lições e voltei. Mas eu voltei com um propósito, que era diminuir o tempo, ter mais bons hábitos e voltar a postar mais no Instagram, que é uma coisa que eu tinha vergonha. Esse tempo foi importante pra mim voltar com mais consciência. E pra mim foi de suma importância, porque deu certo e eu voltei com mais consciência. Voltei com a cabeça mais centrada e eu espero que esse vídeo te faça enxergar isso. Se você acha que faltou alguma coisa na minha fala, se quiser acrescentar alguma coisa, coloca aí nos comentários, tá? Eu respondo todo mundo, bora trocar ideia. Eu sempre ressalto isso nos meus vídeos. Fiquem à vontade para comentar. E se você gostou desse vídeo, curta também, compartilha com algum amigo. Tamo junto e até o próximo vídeo.